Só o seguinte, resolvi comentar esse caso aí do primo rico, né? Porque tá me irritando bastante, porque estão falando muita besteira aí, né? Eu não conheço ele, não tenho nenhuma relação de amizade, não acompanho. É outro perfil meu, minha pegada é outra, ele é mais finanças pessoais, já passei dessa fase, enfim. Não tenho nada com ele, nem conheço, nem gosto, nem não gosto também. Pra mim, tanto faz. Só que eu tô vendo falar besteira, né? De vez em quando até me questiono algumas vezes algumas pessoas realmente crescerem só com conteúdo, mas de fato estão falando muita besteira sobre o cara, e nesse caso dessa dívida aí, desse imóvel, né? Tentando se autopromover, afirmar seu ego para parecer que é mais autoridade do que alguém. Tem um quesito aí de ciúme, de inveja de outras pessoas também, caras que trabalham com conteúdo, falando do cara que ficou rico com conteúdo, enfim, esse tipo de coisa. Eu não tô falando porque o meu ramo não é conteúdo, eu faço isso aqui por outros motivos, né? Mas enfim, primeiro questionando porque o cara fala aqui no curso dele lá de finanças pessoais, ele fala que não deve se ter dívida, né? E esse imóvel dele aí foi a leilão por conta de dívidas, né? O cara que afirma isso, ele não sabe como é que funciona o mundo dos negócios de verdade, né? Óbvio que um cara que está no início da vida dele, construindo um patrimônio dele, é o melhor que ele evite dívida o máximo possível, né? Porque ele não tem controle sobre isso, nem controle sobre a renda dele para pagar dívida. Então, para esse tipo de cara que é o público do Thiago Negro, do Primo Rico lá, ele tem que falar isso mesmo. Talvez no começo da história dele, esse era o foco, né? E não que ele não possa também ter aprendido com erros, né? Só que, para quem está em outra fase da vida, em outra fase de negócios, muitas vezes faz sentido sim fazer dívida, tá? Se a sua dívida for uma dívida barata e inteligente, você conseguir um retorno sobre o capital maior. Existe algo que chama custo do capital, né? Que a gente sabe muito bem que no meio dos negócios, muitas vezes o custo do capital próprio é maior do que o de uma dívida bem feita, né? Só que isso é para quem é gente grande, quem tem controle financeiro, quem sabe mexer com isso, né? Que está em outro patamar, talvez seja o do Thiago Negro agora, né? Não sei, não é o caso, né? O caso é de uma dívida sobre o imóvel, mas eu só estou falando o seguinte, o cara que critica, o cara fala que não pode fazer dívida e fez dívida, né? Não tem, são fases da vida diferentes, tá? Você não pode comparar. O negócio aqui parou. Mas então, resumindo. Primeiro, de novo, dependendo da situação, faz sentido sim ter dívida. Você pegar as maiores empresas do Brasil, as empresas todas com capital aberto na Bolsa de Valores, têm algumas dívidas, mas são dívidas, algumas descontroladas, sim, mas muitas saudáveis, né? Os caras, os maiores milionários do Brasil, cresceram fazendo dívidas inteligentes, tá? Só que isso é um cara que tá em uma outra fase. Não tô falando pra você fazer isso se você tá na fase do começo, não, que a chance de você se afundar é grande. Mas tô falando que você não pode julgar. Hoje, de fato, o Thiago Negro está em uma outra fase financeira. Ele pode ter dívida se ele quiser, e porque ele sabe usar, porque ele tem uma capacidade financeira maior sim. Né? Não interessa para mim como que ele ganha esse dinheiro dele. Né? Eu tô falando, não tô questionando isso aqui agora, o foco é outro. Segunda coisa, tá chato essa questão de todo mundo tentar se autopromover em cima de outras pessoas, pegando um fato isolado e criando uma narrativa por trás da história daquela pessoa inteira para falar que ele é o fodão, né? Seja fodão pelos seus resultados, não porque você falou que alguma coisa era diferente, que você é melhor que outra pessoa, né? Isso aí tá feio, tá chato. Né? E também tá chato ficar criando polêmicazinha o tempo inteiro só pra você ir lá e comentar, entrar numa discussão, achar engraçado, uma foto, numa coisa, né? Só por conta de polêmica, que às vezes denigra outra pessoa, ensina coisa errada, mente um monte de coisa, pra que o algoritmo aí das redes sociais faça que as coisas apareçam pra você. Beleza, mas tá, eu não chamo nem de estratégia, pra mim isso é uma táticazinha barata. Que pode até funcionar para o algoritmo aparecer pra você, pode, mas assim, tá exagerado, sabe? Isso aí tá, pra mim tá me irritando. O caso da Betina também, que no fundo acabou gerando até efeito contrário. A Empíricos lá pagou uma dívida que alguns acham que foi alguma coisa, mas para Empíricos aquilo ali não é nada, né? E o efeito de mídia que a Betina teve foi muito maior do que a dívida que eles pagaram, ou seja, foi um belo do investimento aquela multa lá, do caso Betina, e tomara que seja pro Thiago Negro agora também. Nem conheço o cara, como eu falei, não gosto, nem acompanho, mas esse tipo de coisa que eu tô vendo aqui tá feio, tá chato. Bom, entendam que não julguem o cara por esse fato aí que não tem nada a ver, até um caso que não foi uma dívida dele, foi de outra pessoa, enfim, aconteceu no passado, algumas coisas acontecem mesmo no passado, geralmente a gente aprende mais com o erro mesmo, caso tenha sido um erro, né? E caso não tenha sido um erro, pode ser que seja estratégico, né? Fazendo contas racionais, muitas vezes não vale a pena pagar um